Capítulo 27. Artimanhas sacerdotais. Gideão é morto por Neor, Neor é morto por pregar artimanhas sacerdotais. 18 de março de 2016. No primeiro capítulo do livro de Mórmon, no livro de Alma, relata sobre as artimanhas sacerdotais, e que para esses tipo de coisas precisamos sempre estar preparado. Relatarei com as propinas palavras de Alma que se encontram em Alma 1 para 1-15. Explicarei por que escolhi essa escritura para relatar esse assunto. Ora, aconteceu que no primeiro ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, e daí em diante, tendo o rei Mosias ido pelo caminho de toda a terra, combatido um bom combate, andado retamente diante de Deus, não tendo deixado ninguém para reinar em seu lugar, não obstante, ele estabelecera leis e elas eram reconhecidas pelo povo, portanto, tinham a obrigação de submeter-se às leis que ele havia formulado. E aconteceu que no primeiro ano do governo de Alma como juiz, foi-lhe apresentado um homem para ser julgado, um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. E ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares, e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. E ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens, e, no fim, todos os homens teriam vida eterna. E aconteceu que tanto pregou estas coisas que muitos acreditaram em suas palavras, e foram tantos, que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. E ele começou a exaltar-se no orgulho de seu coração e a usar vestimentas custosas, sim, e até começou a organizar uma igreja de acordo com a sua pregação. E aconteceu que enquanto andava assim pregando aos que acreditavam em suas palavras, encontrou um homem que pertencia à igreja de Deus, sim, precisamente um de seus mestres, e começou a discutir com ele asperamente, com o fim de afastar o povo da igreja, mas o homem opôs-lhe resistência, advertindo-o com as palavras de Deus. Ora, esse homem chamava-se Gideão, e fora ele quem servira de instrumento nas mãos de Deus para livrar do cativeiro o povo de Lime. Ora, porque Gideão lhe opôs resistência com as palavras de Deus, ele encolerizou-se contra Gideão e, tendo sacado da espada, começou a golpeá-lo. Ora, tendo Gideão idade avançada, não pôde resistir aos golpes, foi, portanto, morto pela espada. E o homem que o havia matado foi aprisionado pelo povo da igreja e levado à presença de Alma para ser julgado pelos crimes que cometera. E aconteceu que estando ele diante de Alma, defendeu-se com muita ousadia. Mas Alma disse-lhe, eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-las pela espada, e se tais artimanhas tivessem sido impostas a este povo, teriam acarretado a sua total destruição. E fizeste correr o sangue de um homem justo, sim, um homem que muito bem fez entre este povo, e se te poupassemos, o sangue dele recairia sobre nós como vingança. Estás, portanto, condenado à morte, de acordo com a lei que nos foi dada por Mosias, nosso último rei, a qual foi reconhecida por este povo, portanto, este povo deve respeitar a lei. E aconteceu que o levaram, e seu nome era Neor, e conduziram-no até o alto da colina de Mante e lá ele foi obrigado a reconhecer, ou melhor, reconheceu entre os céus e a terra que o que ensinara ao povo era contra a palavra de Deus, e ali sofreu uma ignominiosa morte. Certa vez conversei com um homem que não prefiro dizer seu nome e nem falar de onde ele é, só registrarei a conversa que tivemos, e a conversa que tivemos ele disse, e essas são suas palavras. Eu estou com muito problemas e estou muito preocupado porque estou sem trabalho e não sei o que fazer para ganhar dinheiro, pois eu sou pastor de uma congregação de uma igreja. A congregação de que ele fala prefiro eu não registrar o nome para não haver complicação, e voltarei com os seus argumentos. Por eu ser pastor, eles só mandavam uma cesta básica todos os meses por esse trabalho, e para mim isso é muito pouco.
Ao terminar o seu desabafo, ele insistiu que eu fosse ver a cesta básica que ele ganhava todos os meses. Eu não gostei dessa nossa diálogo porque o modo dele conversar tirava a minha espiritualmente. E aconteceu que eu falei para ele que o verdadeiro trabalho para com o Evangelho não é cobrado. Pois nós de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sim, trabalhamos voluntariamente sem nada a cobrar porque o maior galardão que queremos é no reino celestial. Eu falei do Evangelho para ele e principalmente sobre o livro de Mórmon, mas ele se gloriava muito ao falar, e aconteceu que ele falou muitas coisas que tinha aprendido sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas todas as coisas que ele tinha aprendido sobre a Igreja eram artimanhas sacerdotais. No final de nossa conversa eu ia dar para ele um exemplar do livro de Mórmon, e aconteceu que eu senti o sussurro do Espírito Santo, e nesse sussurro ele disse-me, não entrega o livro de Mórmon para ele, e eu resolvi ouvir o sussurro do Santo Espírito. E aconteceu que ainda hoje ele vive essas artimanhas sacerdotais.